Olá, meu nome é Eliângela Carneiro e eu estou aqui hoje para falar sobre o lúpus, que é uma doença autoimune, né? Uma doença sistêmica. Então, eu tenho 45 anos, eu sou casada, tenho 2 filhos lindos e eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre a minha vida, né? Essa fase da minha vida que começou no ano de 2000. Em 2000 eu fiquei muito doente, eu tive alguns sintomas muito pertinentes, né? Então eu tinha muita dor, dor de cabeça, começou com uma dor de cabeça muito profunda e essa dor de cabeça foi se espalhando pelo meu corpo e a ponto de eu começar a não conseguir mais fazer algumas coisas em casa. Eu tenho meu trabalho, nessa época eu não conseguia desenvolver o meu trabalho porque eu tinha muitas dores no corpo e também muita dor de cabeça. Com o tempo, com alguns meses com essa doença, eu comecei a ter alguns desmaios. E a vida então começou a ficar um pouco complicada, porque os sintomas começaram a aumentar, as dores começaram a ficar muito fortes, especialmente a dor nos ossos, dor nas juntas do corpo, né? Então eu e meu marido, nós começamos a buscar médicos que descobrissem primeiro o que era a doença, o que eu tinha. E o que aconteceu é que nós ficamos procurando e buscando respostas por quase 2 anos, nós não descobrimos. Cada médico dizia que era uma coisa, que era fibromialgia, que era vários diagnósticos errados que nós recebemos, e isso começou então a criar no meu coração assim muita tristeza, que mais tarde isso também gerou uma depressão profunda, né? Porque a gente não conseguia então tratar do problema, né? Tratar da doença, né? Então uma vez um amigo nosso conhecia um médico muito conceituado no Rio de Janeiro e ele falou pra gente ir ter essa consulta, né? Com esse médico no Rio de Janeiro. Ele era reumatologista e nós fomos lá no Rio de Janeiro. Chegando lá, nós conversamos uma conversa muito rápida e ele me pediu muitos exames. Eu diria assim uma lista de mais de 70 exames, né, para fazer. Eu sou de São Paulo, então a primeiro momento ele não me disse nada sobre a doença e me mandou fazer esses exames. E depois de um mês que eu consegui fazer todos os exames, então nós voltamos. E ele questionou meu marido muito sobre nosso casamento. E a gente olhou um para o outro, assim, a gente se estranhou a pergunta, né? Ele falou, olha, porque o que a sua esposa tem é lúpus, o senhor já ouviu falar? E nós nunca tínhamos nem sonhado o que era essa doença, de onde ela vinha, né? Então ele nos explicou que o lúpus, existem 3 tipos de lúpus, né? Sendo o mais grave quando o lúpus atinge a corrente sanguínea, porque quando ele atinge a corrente sanguínea, a pessoa ela seca, ela emagrece muito rápido e ela não tem muito tempo de vida. Tem o lúpus na pele e tem o lúpus nos ossos, que esse então era o meu tipo, né? O meu caso, que era lúpus nos ossos. Então, quando eu fiz esses exames, ele detectou que a doença já tinha irradiado, ela tinha tomado o meu cérebro inteiro e a parte esquerda do meu corpo toda, e também a minha coluna, realmente me deixando inválida na época. Eu lembro que eu não conseguia ficar em pé, nem para pegar um copo de água para o meu filho, na época era criança.
e não conseguia fazer nada. Nessa época meu marido me dava banho porque eu não tinha forças para fazer nada, né? Então essa parte da doença nos ossos, ela pega todas as juntas, todas as dobras que nós temos, né? Aqui, todas as juntas, ela destrói, né? O lúpus, ele coloca o teu organismo contra você. Então, o que deveria te proteger é o que destrói você. Então, é um risco muito grande de morte cerebral, de todos os riscos, né, que a doença traz. Quando ela é nos ossos, o risco maior é a morte cerebral, né, e falência múltipla também, né, dos órgãos. E eu lembro que essa, sim, foi a fase, assim, mais difícil, né, porque eu tinha 30 anos e estava brigando, então, para sobreviver. E isso na nossa vida teve muitas, não encontro a palavra agora, mas foi uma turbulência de muitos problemas, especialmente físicos, que era uma doença que a gente que é o paciente, nós sofremos demais com muitas dores. As crises que eu tinha eram crises muito fortes mesmo, né? Não existe uma dor amenizada, toda dor é uma dor crônica. Então, quando você tem uma dor de cabeça crônica, já é uma dor alucinante. Agora você imagina você tendo essa dor no corpo todo, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, era realmente uma situação muito delicada, né? Dentro da minha família, especialmente dentro da minha casa. Nós não entendíamos como que nós poderíamos passar por isso, né? Então esse médico, ele fez um tratamento que é considerado no Brasil um tratamento absurdo. Eu comecei esse tratamento com ele em 4 meses de tratamento. Eu tinha engordado muita coisa, quase 50 quilos, em 4 meses. Então foi um choque muito brusco no meu organismo. Eu lembro que na consulta de retorno ele questionou meu marido sobre o nosso casamento, porque ele falou que a gente ia realmente iniciar uma jornada muito difícil, uma luta contra o lúpus muito delicada para nós, e realmente a gente tinha que estar muito unidos. E ele me questionou sobre Deus, e ele falou: olha, se você crê em Deus, então agora é a hora de você se apegar firmemente com Ele, porque você vai precisar. E de fato nós precisamos muito estar bem perto de Deus, porque foi uma batalha cruel, né, para todos nós, especialmente para o meu filho, que era bem novo ainda na época. Eu não tinha força para dar um copo de água, eu pegava um copo assim, com todo o esforço do mundo, para dar uma água para ele. E então a gente começou a fazer esse tratamento, né? Nós colocamos à disposição e começamos a fazer então o tratamento. E acontece que a doença não parou. A princípio eu tomei muitos remédios caríssimos, remédios formulados, remédios até deformativos. Nós entramos realmente de cabeça nesse tratamento e a doença não cedia. E quando começamos em 2002, a gente começou a fazer esse tratamento. Isso durou um pouco mais de um ano, quando ele nos chamou, e por volta de setembro, mais ou menos, outubro de 2004, então ele
ele chamou meu marido e ele falou, olha, você prepara a mãe dela, porque esse Natal ela já não vai estar com vocês. E isso foi um choque, né? Como vocês podem imaginar. Emocionalmente, nós todos estávamos todos já bem abalados, fisicamente eu já estava completamente sem forças também para lutar contra a doença. Então, quando nós ouvimos isso, eu e meu marido, nós olhamos um para o outro e nós choramos muito. Mas naquele dia, então, eu fui completamente desenganada pelos médicos. Ele falou, olha, a doença ela não está brecando e ela já está tomando todo o cérebro dela, ela não vai resistir, realmente é muito agressiva. E eu lembro ele falando para ela, olha, a melhor coisa que você pode fazer por ela é fazer com que os dias dela sejam os mais felizes. Estar com ela só, né? Ela realmente ela está nesse quadro muito difícil de dor, mas o que vocês puderem fazer para que ela fique confortável é o que vai poder ajudá-la nesse momento que não tem mais nada que a gente possa fazer. E eu me lembro como hoje aquela viagem de volta para São Paulo, aquelas 5 horas no ônibus, foi as piores 5 horas das nossas vidas, porque como lidar com uma coisa dessas, né? Como lidar, como falar para o meu filho que ele não ia ter mais a mãe. E isso foi muito doloroso para nós, né? Nós falamos com minha mãe na época, também com a minha sogra, e foi uma notícia muito dura, né? Muito cruel, né? Não tem a melhor maneira que você encontrar para dar uma notícia dessas nunca vai ser uma boa maneira. Então é muito complicado quando você vê que você não tem mais vida, né? E é o bem maior do ser humano, é a vida. E eu tenho muita convicção disso. E o que ocorreu depois disso é que nós ficamos completamente arrasados, vocês podem imaginar. E então eu realmente comecei a me preparar para o fim, né? E por algum milagre, e eu realmente penso que isso é um milagre de Deus mesmo, eu comecei a orar muito ao meu Deus e a buscar uma solução para meu filho, né? Algumas vezes na vida a gente não se importa muito mais com a gente só pensa na outra pessoa, né? E eu e meu marido, a gente ficou pensando muito no nosso filho. O que fazer por nosso filho, né, em vida, para que ele se sentisse amado para o resto da vida, mesmo eu não estando com ele. E eu comecei a pegar essa questão de ser a melhor mãe dentro das minhas possibilidades para ele, num momento que eu não conseguia ser nada, não conseguia ser esposa, não tinha forças para fazer nada. Então, por alguma razão, os remédios começaram a fazer o efeito que o médico estava esperando. E isso foi de Deus. Isso foi muito revigorante, porque a gente não entendia o que estava acontecendo, os médicos também não entenderam o que estava acontecendo. Nessa época eu tinha esse médico no Rio de Janeiro que cuidava de mim e tinha os médicos em São Paulo que davam suporte a esse médico do Rio, e aí eram 2 equipes distintas que estavam cuidando de mim na época. E eu fui para uma consulta, então
no início de dezembro, e os médicos não podiam acreditar na resposta dos exames, né? E aí eu sei que foi um alvoroço, e isso eles começaram a me examinar, até passei o Natal com a minha família no Maranhão ainda, que foi assim, né? Nós tínhamos programado de ir para o Maranhão, e nós fomos, não mudamos os planos. E aí a gente começou então a fazer todos os exames e tudo mais, e entramos então em 2005, e entrar o ano de 2005 para mim foi uma vitória incrível, assim, incrível, né? Quando eu me vi comemorando, dando feliz ano novo para as pessoas, e entrando em 2005, para mim foi uma resposta muito grande da minha fé, e ver que Deus realmente nos ama e está do nosso lado. E não tem como falar da doença sem falar do poder de Deus na minha vida, porque é isso que nós experimentamos. Nós experimentamos o poder de Deus e o milagre que Deus faz nas nossas vidas. Então, 2005, entramos 2005, e a doença parou de crescer, e isso eu comecei a fazer muitos exames, fevereiro, março, passei o ano inteiro nos laboratórios fazendo exames para comprovar isso, e foi incrível assim a resposta que eu comecei. E eu não comecei a melhorar o lúpus, mas ele brecou, ele parou de irradiar, ele parou de tomar o meu organismo todo. E isso foi incrível, porque eu tinha muitas dores, mas tem um remédio, esqueci o nome, eu tomei muito corticoide, muitas drogas fortíssimas, né? Mas eu sempre falo que é adrenalina, mas não é adrenalina. É um outro remédio que eu tomei bastante mesmo. E aí me ajudava a suportar a dor, e essas dores começaram então a ficarem mais amenas, mais controláveis, né? Mas eu conseguia ter alguns picos durante o dia que eu não sentia tanta dor. E em 2005, então, esse nosso médico, meu médico, Dr. Rodrigo Twin, nos chamou para uma consulta e me falou então sobre a gestação, o sonho, que eu tinha um sonho de ter outro filho, e não havia a menor necessidade, porque eu já tinha experimentado a maternidade, eu tenho um filho maravilhoso, mas nada saía do meu coração de eu ter uma segunda criança. E aconteceu que eu fui lá para essa consulta, e esse meu médico, Dr. Rodrigo, ele é descendente de holandês. E na Holanda tinha-se descoberto um estudo que mulheres lúpicas, na gestação, elas poderiam ter um blackout da doença através do feto, através do embrião. E aquilo acendeu meu coração para eu ter outro filho, e aí nada mesmo me tirava da cabeça de ter outro filho. E meu marido então perguntou: mas doutor Rodrigo, qual é o risco? E ele falou: olha, o risco é de morte, porque muitas estão conseguindo brecar o lúpus através da gestação, mas as que não conseguem, elas morrem no parto, com hemorragia interna, e realmente não se tem como fazer nada. Vamos para São Paulo e tomamos então a decisão, depois de muita oração, muito jejum, então nós tomamos a decisão de ficarmos grávidos novamente. E isso foi como uma bomba. Meus médicos em São Paulo acharam uma loucura, tanto o Dr. Werner como o Dr. Ial Rato é um médico maravilhoso também em São Paulo, que cuidou de mim. E eles acharam aquilo uma loucura do colega deles lá do Rio de Janeiro, mas enfim, nós fizemos.
e foi uma gravidez de muito alto risco, porque foi uma gestação gemelar, no quarto, mais ou menos no terceiro, quarto mês, um dos bebês morreu e não tinha como mexer na gestação, não tinha como tirar o neném, ele teve que andar junto com o outro. E, enfim, tudo foi um grande milagre na nossa vida. E quando foi então em 2006, nasceu a nossa princesa, que é a Maria Gabriela. Nós realmente a temos como nosso milagre. E quando Maria Gabriela nasceu, eu não conseguia pegar a Maria Gabriela. Eu lembro que eu punha um travesseiro assim e a minha mãe segurava a cabecinha do bebê para ele poder mamar, que não tinha força de segurar o meu bebê. E aconteceu que depois que a Maria nasceu, eu comecei a melhorar de saúde de uma tal maneira incrível, assim, foi milagroso o que Deus fez, porque eu comecei aí então começou o processo da cura, né, que até então ele tinha brecado, não estava mais irradiando. Hoje o lúpus está completamente adormecido, a doença existe. Eu passei por N cirurgias, porque foram muitas as sequelas na minha coluna. Eu tive 3 hérnias de disco, eu passei por várias cirurgias, passei também por uma cirurgia bariátrica para ter que abaixar de peso. Inclusive em março eu passei por outra cirurgia. Então cada ano para mim uma nova etapa de vida. A cada aniversário eu faço questão do bolo e da bexiga, porque eu quero mesmo comemorar cada ano de vida. E hoje eu tenho a minha família linda, que me apoia muito, meu marido, que foi meu alicerce assim, mais profundo, ele me ajudou em todos os momentos. Meu filho, que salvou minha vida várias vezes, emocionalmente falando, minha filha, que é um presente na nossa casa, e graças a Deus hoje eu estou bem. Eu tenho que lidar, eu tomo meus medicamentos, eu tenho que fazer aqueles 70 exames, eu faço anualmente, eu tenho que fazer todos os exames. Hoje eu moro no Nordeste, eu moro em Salvador, na Bahia. Meu maior inimigo do lúpus é o sol, e eu vivo no Nordeste, mas eu estou vivendo muito bem aqui, graças a Deus, e a doença está bem controlada, e eu sou muito grata por tudo que tem acontecido, e eu sou muito feliz por estar viva e poder compartilhar então com vocês a minha experiência. Então, se você tem alguém, se você conhece alguém que tem o lúpus, precisa de realmente muita ajuda, essa pessoa ela precisa de muita ajuda, da medicina mesmo. As drogas são realmente muito caras, é um tratamento que nós estouramos todas as nossas linhas de crédito, nós construímos uma dívida de mais de 70 mil reais, hoje já conseguimos pagar tudo. Mas assim, é uma doença que acaba com a pessoa fisicamente, emocionalmente, e ela vai precisar muito do apoio. Então essa é a minha história, espero realmente ajudar vocês, contribuir para alguma ajuda para vocês. Muito obrigada.